sobre a doutrina de Cristo. Vamos fazer um pequeno resumo a respeito disso, porque inclusive não gravou, né, da outra vez o vídeo. Aí o nosso congresso já pediu para que nós dessemos uma recapitulada. Nós, quando falamos a pessoa de Jesus, o ponto importante que nós temos de ter, irmãos, é de que a Bíblia nos fala que Jesus é Deus e se fez homem. Então nós vimos na aula passada que Jesus é Deus. Não há como negar a divindade de Jesus se nós estivermos baseados nas Escrituras. Os irmãos sabem que este é o ponto característico da nossa fé. O que o cristianismo difere do judaísmo e do islamismo? São três religiões, as três maiores religiões do mundo, e as três religiões que admitem haver um único Deus. Tanto o judeu quanto o cristão quanto o muçulmano, eles creem que Deus é um só. Não é como o hinduísta. No hinduísmo nós temos milhões de deuses. Em qualquer outra religião aí afro-brasileira existem vários deuses. Mas uma característica do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, a característica comum, é a religião que vem de Abraão. As três religiões dizem descender da adoração que Abraão dava a Deus. Essas três religiões dizem que Deus é o único. Mas qual é a diferença entre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo? É que só o cristianismo admite que Jesus é Deus. Este é um ponto, irmãos, importantíssimo da nossa fé. E, lamentavelmente, nos dias de hoje, nós vemos até muitos que se dizem cristãos que estão titubeando nisso. Não é? E um dos grandes trabalhos da nova era, desse movimento, que é a preparação do anticristo, é tirar da humanidade a crença de que Jesus é Deus. Esse vai ser o principal ponto da doutrina anticristã. Já é, né? O principal ponto da doutrina anticristã é negar que Jesus é Deus. E isso quem diz não é nenhum teólogo, não é nada, é a Bíblia quem diz isso. Vamos ler lá 1 de João, capítulo 2, versículos 22 e 23. 1 de João 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então, os irmãos, vejam que a negativa da divindade de Jesus, a negação da divindade de Jesus, é uma característica do anticristo, do espírito do anticristo. É por isso que boa parte das heresias, a grande parte das heresias, dos falsos ensinos, nós identificamos quando vamos estudar sobre a divindade de Jesus. Se aquela religião, aquela seita, admite que Jesus é Deus ou não. E quase sempre, quando nós vamos ver o que aquela doutrina falsa fala a respeito de Jesus, nós descobrimos que ela é falsa. Por quê? Porque ela nega a divindade de Jesus. Então, vocês podem ver aí tranquilamente as principais seitas, as principais religiões falsas negam a divindade de Jesus. Se você for ao espiritismo, mesmo o espiritismo dito cristão, dito kardecista, o espiritismo vai dizer que Jesus é um espírito iluminado, o mais iluminado dos espíritos, mas eles não admitem que Jesus é Deus. Se você for aos muçulmanos, eles vão dizer que Jesus é o maior profeta depois de Maomé, mas eles não admitem que é Deus. Se vocês vão ao judeu, o judeu vai dizer
que Jesus é um falso Messias, que Jesus é um enganador, um embusteiro. Então também eles são falsos. Se você vai ao bahaísmo, você chega lá no bahaísmo, eles vão dizer que Jesus é um iluminado, e assim por diante. Então, todo na nova era, Jesus é um profeta, um iluminado, é um espírito iluminado. Então, ninguém admite a divindade de Jesus. Por quê? Porque são todos falsos. Todos eles estão movidos pelo pai da mentira, pelo diabo. Então, esse é um ponto importante. Nós sabemos que Jesus é Deus. E nós vimos em várias referências que Jesus é Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é onisciente. A Bíblia diz que Jesus é onipresente. A Bíblia diz que Jesus é onipotente. A Bíblia diz que Jesus é eterno. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. A Bíblia diz que Jesus é a vida. E todas essas características são características divinas. Se a Bíblia diz que Jesus é onipresente, onipotente, onisciente, é amor, é vida, é verdade e é eterno, essas características são exclusivas de Deus. Então, não há como nós deixarmos de admitir que Jesus é Deus. Mas este Deus, que é eterno, está lá em João 1, nós já lemos na outra vez, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Este Deus, que é eterno, que sempre existiu, em um dia se fez homem. Quem lê para mim o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então os irmãos percebam que o próprio João, que diz que Jesus é Deus, o Verbo eterno, ele mesmo diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse também é outro ponto importantíssimo da nossa fé. Algo que os judeus não entendem, algo que os muçulmanos não entendem, e se nós formos tentar entender com a nossa mente, nós não vamos entender. Como que Deus, num determinado momento, resolve se fazer homem. Por amor a nós, ele se rebaixa, ele se esvazia da sua glória e se faz homem. É o que Paulo explica para nós lá em Filipenses, capítulo 2. E eu gostaria que o irmão lesse para nós, o irmão e irmã, do versículo 5 até o versículo 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então os irmãos percebam que aqui Paulo, ele explica o que aconteceu. Ele, sendo Deus, não quis tomar o lugar do Pai, mas ele, em obediência ao Pai, ele se esvaziou da sua glória e se fez homem. Isso os estudiosos da teologia, os teólogos, eles chamam isso de kenosis. É uma palavra grega que quer dizer esvaziamento. Isso é importante nós entendermos, irmãos. Jesus não deixou de ser Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Deus é. Ele sempre existiu, ele é eterno, ele nunca pode deixar de
E ele se fez carne. Ele assumiu a forma humana, sem deixar de ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória. Isso é importante, porque enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele não deixou de ser Deus, mas nunca usou da glória de Deus. Isso que é importante a gente entender. Quando Jesus se fez homem, ele abandonou, diz Paulo, ele abandonou a sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou a si mesmo. Ele se esvaziou, ele se anulou. É como se ele pegasse a sua glória e colocasse assim num armário e trancasse e falasse: durante 33 anos eu não vou usar a minha glória. E ele tomou a forma de servo. E a grande tentação que Jesus sofreu durante todo esse período foi que o diabo procurou fazer que ele usasse da sua divindade. Porque, irmão, se Jesus usasse da sua divindade aqui na terra, ele não poderia nos salvar. Sabe por quê? Porque ele teria que vencer o pecado e a morte enquanto homem. Porque foi o homem que caiu. Ele se fez homem para vencer como homem. Agora, se ele usasse a divindade para vencer, o diabo dizia: está vendo? É impossível um homem ser salvo. Você ganhou de mim e você deu. Tanto que qual foi a primeira proposta do diabo para Jesus na tentação no deserto? Mateus 4:3. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Qual foi a proposta que o diabo deu? Você é o Filho de Deus, você é Deus. Então transforma essas pedras e sacia a sua fome. E por que Jesus estava com fome? Porque ele tinha se feito homem. Deus não tem fome. Mas Jesus agora era homem. Não deixou de ser Deus. E o diabo, sabendo disso, ele diz assim: mas você não é Deus? Está com fome? Não tem o que comer? Transforma essas pedras em pães e come. Você tem esse poder. Jesus tinha o poder de transformar as pedras em pães. Mas se ele fizesse isso, ele estaria usando a sua divindade. E aí, estava fora do jogo, fora das regras do jogo. É mais ou menos como nós vimos semana passada. Não sei se nós acompanharam no noticiário. Semana passada, Vladimir Putin assumiu pela terceira vez a presidência da Rússia. Ele faz o que quer, né? Ele manda lá na Rússia. Ele era o presidente, não podia reeleger 3 vezes, colocou lá o amigo dele lá como presidente, e agora ele voltou. Tem certo país aí chamado Brasil, tem um cidadão aí, não sei se a saúde vai deixar, mas o plano dele é esse mesmo. Então, o Putin já fez isso. E depois que ele tomou posse, ele foi jogar hóquei sobre gelo lá, que é um esporte muito próprio lá na Rússia, né? Muito popular na Rússia. E ele foi jogar lá. E o time dele estava perdendo. De repente o juiz marcou lá um pênalti lá. E o goleiro até saiu na frente quando ele cobrou um pênalti lá para fazer o gol. Por quê? Porque ele é o dono do país. Se não deixa de fazer o gol, já sabe o que acontece.
está fora do jogo. Era assim que o diabo queria fazer com Jesus. Ah, mas assim não vale. Você veio aqui para vencer como homem e usa dos atributos de Deus. Essa foi a grande prova que Jesus teve. Sendo Deus, não usar dos atributos divinos enquanto esteve aqui no ministério terreno, enquanto ele abriu mão da sua glória. Então, irmãos, tem muita gente que pensa errado. Eu já falei da outra vez que acha que Jesus era Deus, aí ele deixou de ser Deus, viveu como homem e depois deixou de ser homem e agora é Deus de novo. Não é verdade isso. Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus, mas enquanto ele esteve na terra, ele abriu mão da sua glória. Vocês não vão encontrar Jesus em momento algum no seu ministério usando os atributos divinos. Tanto é que quando nós vamos vendo a vida de Jesus, nós vamos vendo as características humanas presentes em Jesus, e Jesus só começa a fazer milagre depois que foi batizado. Por quê? Porque no momento em que ele é batizado, a Bíblia diz que ele foi, se apresentou a João. João não queria batizá-lo, mas aí Jesus disse: importa, porque se faça toda a justiça. Ele, enquanto homem, não tinha pecado, ele nunca pecou, mas ele precisava ser batizado. Por quê? Porque ele assumiu o nosso lugar, o lugar do pecador. Então ele se batiza, mostrando como ele estava abrindo mão da sua glória. Como se fosse um pecador, ele se batiza. E quando ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem como uma pomba e repousa sobre ele. É por isso que dali para frente ele vai fazer milagres, dali para frente ele vai pregar, dali para frente ele vai ser uma outra pessoa. Por quê? Porque tudo ele fará pelo Espírito Santo. Quem lê para mim Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vejam bem como é que Pedro vai aqui pregar, vai dizer o quê? Que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. É por isso, irmãos, que Jesus, ele era chamado de Cristo. O que quer dizer a palavra Cristo? Quer dizer ungido. É a mesma coisa que Messias. Messias é em hebraico, Cristo é em grego, ungido em português. Então Jesus Cristo quer dizer Jesus ungido. Ele foi ungido, ele foi separado pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo para fazer a obra que ele tinha de fazer. Então, os irmãos já devem ter ouvido falar aí dos chamados evangelhos apócrifos, né? São evangelhos que não estão na Bíblia, foram escritos lá pelos anos 200, 300, invenções, né? São evangelhos que não são verdadeiros. E tem muito evangelho chamados evangelhos da infância, que dizem que Jesus, quando era criança, curava a gente, fazia milagre. Tem até um evangelho que diz uma vez que brincaram com Jesus, lá que as crianças brincaram lá, fizeram uma acusação de Jesus. Jesus ficou com raiva, assim, amaldiçoou, matou todos eles, né? Tudo isso é mentira. Jesus teve uma infância normal como qualquer outra criança. O único episódio que discrepa um pouco da vida de Jesus é aquele que está registrado na Bíblia, quando em 12 anos
ele vai ao templo, porque todo menino judeu, quando terminava os 12 e ia para 13 anos, ele tinha que ir para o templo, ele tinha que ser levado para o templo, porque era a idade em que ele se tornava responsável diante de Deus. Até hoje os judeus, quando eles completam 12 anos, como estão fazendo 13, quando eles completam os 12, se você tem aqui algum judeu por aí, você pode perguntar para ele, o que é o Bar Mitzvah? Ele vai falar, Bar Mitzvah é uma cerimônia em que um menino judeu, quando ele completa os 12 anos, portanto, quando ele faz 13, que ele completa 12, né? Quando a gente faz 13, a gente começa, né? Os 13. Quando ele completa os 12, quer dizer, quando ele está fazendo 13 anos, ele tem uma cerimônia em que ele lê a lei, lê um trecho da Torá, e ele assume a responsabilidade diante de Deus. A partir daquele dia, os pais, as mães, não respondem mais diante de Deus pelos atos dos seus filhos. Foi por isso que Jesus foi levado ao templo em Jerusalém, porque ele estava assumindo aquela responsabilidade diante de Deus. Mas tirando aquele episódio que ele ensinou os doutores ali, ele jamais teve algo extraordinário. Tanto que quando ele vai pregar em Nazaré, as pessoas ficam admiradas. Mas esse aqui não é o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria, seus irmãos não são o Tiago, o Simão, o Judas e as suas irmãs? Como é que ele agora vem aqui dizer que o Espírito, ele abriu lá na sinagoga e disse assim, hoje se cumpriu a Escritura, que ele leu lá em Isaías, o Espírito de Deus me ungiu para libertar os oprimidos. Quem? O mocinho aqui, que ele sempre foi um carpinteiro, filho do carpinteiro aí, e agora está dizendo que é o Messias? Por isso que aquele povo não creu nele. Por quê? Porque ele nunca fez nada de extraordinário durante a sua infância, a sua adolescência. E é por isso, irmãos, que a Bíblia não fala quase nada desse período. Porque o objetivo da Bíblia não é dar uma biografia de Jesus. O objetivo da Bíblia é revelar Deus aos homens. O assunto da Bíblia é Jesus. Mas Jesus, enquanto Salvador, enquanto Deus se fez homem e que nos traz de volta a comunhão com Deus. E nesse período da adolescência, infância e adolescência, Jesus não fez nada extraordinário. Ele vivia como qualquer um judeu. Mas quando ele é batizado, aí ele é ungido pelo Espírito Santo. Aí começa o seu ministério. Tanto que a primeira coisa que ele faz é ir para o deserto, porque o Espírito Santo o mandou. Quem lê para mim, Mateus capítulo 4, versículo 1. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então ele foi conduzido pelo Espírito. A partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre ele passou a ser dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Ele já não fazia mais o que ele queria, mas estava agora à disposição do Pai. Então Jesus se fez homem, e ele se fez homem por obra e graça do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele é semelhante a nós. Ele se fez homem, mas ele era um homem genuíno. Outra coisa, irmãos, não vamos falar por aí. Tem muita gente que diz assim, Jesus Cristo era 50% homem, 50% Deus. Não é verdade. Ele não era meio Deus, meio homem. Primeiro que ninguém pode ser meio Deus, ou é Deus ou não é. Então ele é 100% Deus, porque a gente já viu que Deus não pode deixar de ser Deus. E homem, ele era 100% homem, mais homem do que eu e você. Por quê? Porque o homem, a Bíblia diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis. Quem lembra para mim Gênesis 1 e 27? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem pecou. Ao pecar, essa imagem ficou distorcida. Nós já falamos aqui da doutrina do pecado. Essa imagem ficou prejudicada. E todos os descendentes de Adão foram gerados de que maneira? Quem lê para mim Gênesis 5 e 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, e a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então veja bem que Adão, quando gerou a Sete, a Bíblia diz que Sete foi gerado à sua imagem e já não era a imagem e semelhança de Deus, era a imagem e semelhança de Adão, mas um Adão que já tinha pecado, um Adão que já estava caído. É por isso que Davi diz o seguinte, Salmo de número 51, versículo 5. Salmo 51 e 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que diz Davi? Quando nós somos concebidos, quando há aquele ato sexual entre o nosso pai e a nossa mãe, e nós somos concebidos, a Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado. Não quer dizer que o ato sexual é pecado. Tem gente que lê esse versículo e acha que o sexo é pecado por causa disso. Está vendo? Porque houve o ato sexual, nós somos concebidos em pecado. Se fosse assim, o bebê de proveta não era concebido em pecado, mas ele também. O bebê de proveta também, quando não há o ato sexual, há ali a união laboratória, depois se coloca no ventre da mãe, e quando ele nasce pecador. Por quê? Porque o pecado, ele foi concebido em pecado, por quê? Porque ele é concebido à imagem e semelhança dos seus pais. Assim como Sete foi concebido à imagem e semelhança de Adão, e assim por diante. Adão não. Adão, quando ele foi criado à imagem e semelhança de... E Jesus, quando foi criado, como ele foi criado por obra e graça do Espírito Santo, vamos ver lá, Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, os irmãos percebem que Jesus não foi criado por um ato sexual entre José e Maria. Maria era virgem e ficou grávida, porque o Espírito Santo desceu sobre ela e o Verbo se fez carne. Então Jesus foi criado à imagem e semelhança de, assim como Adão. Só que com uma diferença: Adão já nasceu grande, né? Ele não foi criança. Deus formou, ele já era homem feito. Mas Jesus não. Jesus passou por todo o processo, não é? Ele foi concebido, depois nasceu, depois cresceu. Só que ele não tinha natureza pecaminosa. Ele era 100% homem, mais homem do que nós, porque nós somos homens degenerados. Ele era um homem perfeito. Por isso é que Paulo o chama de último Adão. Quem lê para mim? 1 Coríntios 15 e 45. 1 Coríntios 15 e 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão foi feito em alma vivente. O primeiro Adão, e Jesus é chamado de o último Adão. Até no francês é interessante,
no francês, aqui está escrito o segundo Adão, porque lá em francês você tem duas palavras para segundo. Você tem second e você tem deuxième. Deuxième é segundo quando tem outros. O segundo, que é último, é chamado de second. Então o second é o segundo que é último. Então, por exemplo, na minha casa eu só tenho só dois irmãos. Eu sou mais velho e tenho a minha irmã. Então ela é a segunda, é la seconde em francês. Por quê? Porque é a segunda que é a última. Então por isso que se diz o segundo Adão nesse sentido. Depois dele não tem mais, é o último Adão. O primeiro, a imagem e semelhança de Deus, que pecou. E o segundo, Jesus, que nunca pecou. Então Jesus é 100% homem, 100% Deus. Outra coisa interessante, Maria é virgem. Então tem muitos crentes modernos por aí que dizem assim: não, essa história de que Maria não é virgem, não, isso aqui é só uma história da Bíblia, mas na verdade não é possível. Se Jesus não tivesse nascido de uma virgem, ele não seria nosso Salvador, não teria como ser nosso Salvador, porque ele não teria nascido à imagem e semelhança de Deus. Então é necessário que Jesus tenha nascido. Dizer que Jesus nasceu de uma virgem é negar a divindade de Jesus, é negar que Jesus é o Salvador. Outra coisa, também não precisa que Maria tenha ficado virgem para sempre. A igreja romana inventa que diz que Maria sempre virgem. Às vezes você já tem ouvido essa expressão. Não é verdade. A Bíblia é bem clara. Mateus, capítulo 1, versículo 25. Não, 24, 25 está decidido. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. E não a conheceu, os irmãos sabem o que quer dizer, teve relação sexual, e não a conheceu, o que está escrito aí? Até que ela deu à luz. Quando ela deu à luz, a virgindade dela foi embora. Os irmãos sabem que a virgindade é provada por uma membrana que tem ali no órgão sexual feminino. Quando a criança passou ali, estourou aquela membrana. Ela deixou de ser virgem e teve outros filhos. Não é? Lucas capítulo 4. Aliás, não é Lucas, não. Eu confundi. Acho que é Mateus. 13, não, é 13, é isso mesmo. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então está aqui bem claro. Depois ali em Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Está aí de novo os irmãos de Jesus. A igreja romana diz: não, esses irmãos aqui é primo. Só que a Bíblia, quando é primo, ela fala que é primo. Por exemplo, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e em sua velhice, e este o 6º mês, para aquela que era chamada estéril. Então, quando é primo, ele não fala que é primo. Agora, se a Bíblia falou irmão, é irmão. Não é? Vai dizer, e não precisa, não, porque veja bem, Maria tinha que ser concebida sem pecado, porque como é que Jesus iria se habitar num
ventre pecaminoso. Eles dizem isso. É a famosa Imaculada Conceição de Maria, que eles comemoram dia 8 de dezembro. Porque para o católico tem duas pessoas que foram concebidas sem pecado: Maria e Jesus. Maria só podia ser concebida sem pecado se também tivesse sido gerada pelo Espírito Santo. Não, a Bíblia não diz que aconteceu isso, então não aconteceu. Que é uma exceção pelo que tem acontecido. Não, mas como Maria só faz parte do se fazer carne. Jesus se despiu da sua glória. E se ele se despiu da sua glória, ele assumiu a humanidade. E se ele assumiu a humanidade, ele tinha que nascer de uma mulher. Aliás, já estava previsto lá no Gênesis. O próprio Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que poria inimizade entre o homem e a serpente. Lembra que a gente estudou aqui no doutrina do pecado? Então, Jesus tem que nascer de mulher. Porque todo homem nasce de mulher. Com exceção de Adão, todo homem nasce de mulher. Então, se ele assumiu a humanidade, ele também tinha que, assim como ele foi se batizar, ele não tinha pecado, mas porque ele assumiu o lugar de pecador. Então ele também nasceu de uma mulher, porque ele assumiu o nosso lugar. E por isso ele morreu na cruz do Calvário, porque ele assumiu o meu e o seu lugar. É por isso que ele se fez carne. É por isso que ele se fez homem, para nos salvar e para levar sobre ele todos os nossos pecados. Então Jesus se humanizou, ele se fez carne. Tem gente também por aí, normalmente os espíritas, os gnósticos, que dizem não, que Jesus era um fantasma camarada que andava por aqui, não é? Era um fantasma camarada, um Gasparzinho. Por quê? Dizem não é possível. Aliás, foi uma heresia que surgiu logo no começo da história da igreja, dizendo o seguinte: que Jesus era uma pessoa e o Cristo era outra. O Cristo veio sobre Jesus quando ele foi batizado, e antes de morrer o Cristo saiu. Não é verdade também. Jesus é uma pessoa só. Ele é Deus, se fez homem, e para fazer o seu ministério, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E aí ele fez tudo o que ele fez por ação do Espírito Santo. Por ação do Espírito Santo. Então, Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus andou sobre as águas, Jesus mandou parar a tempestade, não como Deus, mas como homem. E é por isso que a gente entende uma coisa que Jesus fala. João capítulo 5, versículo, é o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então vejam bem, Jesus disse: Deus irá mostrar obras maiores do que estas. Tem muita gente que diz: mas como que Jesus, sendo Jesus, disse que nós faríamos obras maiores do que ele? Porque ele não fez enquanto Deus, ele fez as obras enquanto homem. O seu ministério tem 3 anos e meio. Tem muito obreiro aí, muito crente, que viveu depois de Jesus, teve um ministério muito maior, de mais longo, e pode fazer mais coisas do que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus fez tudo enquanto homem, sem deixar de ser Deus. Então, por isso, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso, não é? Porque alguém acha assim: não, Jesus, quando ele acalmou a tempestade, ele acalmou a tempestade enquanto Deus, e quando ele foi para a cruz, ele foi enquanto homem. Não,
Normalmente, quando acalma a mensagem, às vezes hoje a gente vê uma pregação dessa. Enquanto o homem ele estava cansado e dormiu. E depois, enquanto Deus, ele apagou. Só que qual foi a pergunta que os discípulos disseram? Que homem é este? Que até o vento e o mar, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem sem pecado, cheio do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse também: olha, se vocês tiverem uma fé quando mostrada, vocês mandarão para que transportarão os montes. Por quê? Porque ele falou: eu estou fazendo os milagres, não enquanto Deus, mas enquanto homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Foi por isso que Pedro também andou sobre as águas, porque ele creu na palavra de Jesus. Vem! E ele foi, mas aí ele titubeou na fé. Por isso que ele afundou. Ele não afundou porque ele era homem. E Jesus, porque era Deus, estava andando sobre as águas. Ele afundou porque ele deixou de confiar. Mas tanto ele quanto Jesus estavam andando sobre as águas, enquanto homens. Então, irmãos, aprendamos isso. Jesus, em todo o seu ministério, ele nunca usou da sua divindade. Porque se ele usasse da divindade, ele estaria dando a vitória ao diabo. Porque se ele vencesse usando da sua divindade, jamais nós poderíamos vencer. Mas porque ele venceu enquanto homem, nós podemos também vencer. Basta que estejamos como ele, em santidade, cheios do Espírito Santo. Jesus, enquanto homem, ele exerceu os 3 ofícios que haviam sido estabelecidos no povo de Israel. Deus, enquanto o Messias não vinha, enquanto Jesus não vinha, Deus preparou o povo, que era o povo de Israel, de onde viria o Messias. E Deus levantava homens em Israel para exercer 3 ofícios. Eram 3 as funções que Deus levantava homens para exercer no meio do povo, enquanto o Messias não vinha. Deus levantava homens para ser profetas, levantava homens para ser reis e levantava homens para ser sacerdotes. Esses eram os 3 ofícios de Deus. Então Deus separava, Deus ungia no meio do povo de Israel algumas pessoas para profeta: Elias, Eliseu, Moisés. Algumas pessoas para rei: Davi, Salomão, Josias. Mas também separaram pessoas para sacerdotes: Arão e toda a sua descendência. Essas pessoas eram ungidas, eram separadas para exercer esses ministérios da parte de Deus. Rei, profeta e sacerdote. Ninguém exerceu os 3 ofícios ao mesmo tempo. Se a gente for ver na história do Antigo Testamento, os irmãos vão ver que no máximo Deus usava aquela pessoa em 2 ofícios. Os grandes homens de Deus exerceram 2 ofícios. Moisés foi sacerdote e foi profeta, mas Moisés nunca foi rei. Moisés foi sacerdote. Até a separação de Arão, Moisés era o único sacerdote. E embora Arão fosse sacerdote, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo, Moisés intercedia pelo povo. Então ele era sacerdote. E ele também é profeta. Ele profetizou até a respeito de Jesus. Surgirá um profeta no meio de vós, a ele ouvir. Então Moisés, ele foi sacerdote e profeta, mas não foi rei. Davi foi rei. Todos nós sabemos a história. E também foi profeta. Vários salmos de Davi são proféticos. Davi era profeta.
Então, mas ele não era sacerdote. Davi não era sacerdote, ele não era da tribo de Levi. Ele não podia ir lá fazer sacrifícios, não podia. Ele não era sacerdote. Então ele era profeta e rei, mas não era sacerdote. Samuel ele foi profeta e sacerdote, mas não era rei. Tanto não era rei que quando o povo pediu um rei, ele foi embora, porque ele não era rei. Por isso que o povo pediu. A única pessoa que exerceu os 3 ministérios foi Jesus. Por isso que ele é o Cristo. Cristo quer dizer o ungido. Veja bem que a Bíblia não diz um Cristo, mas diz o Cristo, porque ele é o único que podia preencher as 3 funções. Ele é o único. Vamos ver. A Bíblia nos mostra que ele exerceu essas 3 funções. A primeira, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Mateus 2, 1 e 2. Tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente, e viemos adorá-lo. Jesus, no seu nascimento, já foi reconhecido como rei. Os magos vieram do Oriente à busca do rei dos judeus. É verdade que Jesus ainda não exerceu o seu reinado de forma perene. Isso vai acontecer no milênio. Mas ele não deixou de ser rei. Ele é o rei. Ele nasceu reconhecido como e morreu também reconhecido como rei. Vamos ler lá, João capítulo 19, versículo 19. Leia até o 22. João 19, 19 a 22. E Pilato escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilato: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Continua? Mais um. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Na sua morte também Jesus é reconhecido oficialmente nas línguas oficiais, hebraico, grego, latim. Ele é reconhecido como o rei dos... Tanto que os sacerdotes quiseram mudar o que estava escrito. Não, escreve assim, o que ele diz que é rei. Mas Pilatos diz: o que eu escrevi, esse. E Pilatos representava César, era a maior autoridade. Então Jesus foi reconhecido como rei, tanto no seu nascimento quanto na sua morte. Ainda não exerceu esse reinado, irá exercer no milênio, mas ele é rei. Mas a Bíblia também diz que Jesus é profeta. Vamos lá em Lucas, aliás, João, capítulo 4, versículo 9. Aliás, desculpa, 9 não, 19. Disse-lhe a mulher:
Senhor, vejo que és profeta. A mulher samaritana reconheceu que Jesus era. Por quê? Porque Jesus disse que ela já tinha tido 5 maridos e o homem que tinha andado não era marido dela. Não é? Então, a mulher samaritana reconheceu Jesus como um profeta. Mas também quando a gente vai lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 e 14. Chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes, homem, ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Continuou? Não, só que. Então veja bem, o que o povo dizia? Que Jesus era um profeta. Uns achavam que era João Batista, uns achavam que Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Mas eles reconheciam que Jesus era profeta. Então, Jesus sempre, e até hoje, eu disse para os irmãos, os muçulmanos reconhecem que Jesus é profeta. Então, Jesus é reconhecido como profeta, porque ele também é profeta. Mas vamos ler agora em Hebreus capítulo 5, versículo 10. Chamado por Deus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que a Bíblia diz aí? E agora também Hebreus 9 e 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos tempos futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isso não dessa criação. Então a Bíblia diz também que Jesus é sumo sacerdote, que Jesus é sacerdote. Então a Bíblia nos mostra que Jesus é profeta, que Jesus é rei e que Jesus é sacerdote. É o único que exerceu os 3 ministérios. O único. Ele é o único que tem os 3 ministérios. Por isso que ele é mais do que nós. Por isso que ele é a cabeça da igreja. Por isso que ele é o mais perfeito de todos os homens. A Bíblia diz, ele é homem. E aí a única coisa que a Assembleia de Jeová tem, certo? Eu tenho um livrinho assim que diz assim: Jesus, o maior homem de toda a história, né? E eles acertam nisso. Jesus foi o maior homem que houve em toda a história. Agora eles negam que Jesus é Deus. Só que Jesus é o maior homem de todos os tempos, sem ter deixado de ser Deus. Então Jesus é 100% homem, 100% Deus. Deu para entender isso? De uma forma bem rápida, não é? E nós dissemos que Jesus é homem porque, inclusive, ele foi ungido pelo Espírito. E aí, o nosso tema agora, nós já vamos iniciar a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo, que também é Deus. O Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo, ele ungiu a Jesus. Nós lemos aqui como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. O Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa. Isso é importante nós entendermos. Por quê? Porque, por exemplo, as testemunhas de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Eles dizem, é uma força. Então, uma força, se eu, por exemplo, fizer força aqui, nesse ponto, eu tiro o cubo do lugar. Não é? Uma força, ele muda o copo do lugar. Isso é uma força. É algo que altera alguma coisa.
mostra que ele não pode ser uma força. Quem lê para mim Romanos 8 e 27? Romanos 8 e 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Veja bem, aí fala da vontade, na outra tradução diz a intenção do Espírito. Você já viu alguma força ter intenção? Alguém já viu uma força ter vontade, uma força ter intenção? Quando eu empurro uma pessoa para ela cair, eu uso uma força, e a força derruba a pessoa. Agora, de quem eu queria machucar aquela pessoa? Foi a força que machucou? Foi a força que machucou. Mas a intenção de machucar é da força? Não. A intenção de machucar é minha. Eu sou uma pessoa. A força, ela não tem intenção. E a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo tem intenção. Se ele tem intenção, ele não é uma força. Ele é uma pessoa. Mas também, vamos ler lá em Efésios 4 e 30. Efésios 4 e 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Força fica triste ou fica alegre se eu derrubo aquela pessoa, que eu quero que ela se machuque, ela se arrebenta toda, eu fico contente. Ou é a força que fica contente? A força fica contente? Não, é a pessoa. E a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo fica triste. Você já viu uma força ficar triste? Se ele fica triste é porque ele sente. Se ele sente, é porque ele não é uma força, ele é uma pessoa. Mas vamos pegar um outro versículo para os irmãos verem bem que quem sente é uma pessoa. Tiago 4 e 5. Tiago 4 e 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é como se o homem que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? O Espírito que em nós habita tem, diz a minha tradução aqui, tem ciúmes. A força, por exemplo, um marido ciumento. A mulher olha para o outro, o cidadão cumprimenta a mulher, oh, tudo bom, tudo bem. Quando chega em casa, esse marido que não é crente, logicamente, dá uns tabéis. Eu pergunto para os irmãos, foi aquelas bolachadas que ele deu na mulher? É aquelas bolachadas que tem ciúme? Ou é o marido que tem ciúme? Então, se o Espírito Santo tem ciúme, ele não é uma força. Força não tem ciúme, só uma pessoa tem ciúme. Mas vamos ler Atos 15, 28. Atos 15 e 28. Atos 15 e 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Aqui é uma reunião da igreja de Jerusalém. Estavam discutindo se os crentes gentios, os crentes que não eram judeus, se eles tinham que guardar a lei de Moisés.
Estava uma discussão, eles se reuniram, as lideranças da igreja, a igreja se reuniu em Jerusalém e foram orar, buscar a Deus para ter um entendimento se o crente tinha ou não que seguir a lei de Moisés. E eles resolveram, porque eles disseram assim: pareceu bem ao Espírito Santo e então o Espírito Santo falou no coração daqueles irmãos o que ele achava. Você já viu alguma força achar alguma coisa? Alguma força pensar e decidir alguma coisa? Se o Espírito Santo decidiu, é porque ele é uma pessoa. Quem decide é a pessoa, não é uma força. A força é o resultado de uma decisão. Então o Espírito Santo não é força, ele é uma pessoa. Porque só a pessoa pensa, só a pessoa sente. Mas vamos além. Atos capítulo 13, versículo 2. Atos 13 e 2. Pode alguém ler? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem que falou aí? Você já viu uma força falar? Não, o Espírito Santo fala. Se ele fala, ele é uma pessoa. Disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E só para nós terminarmos, para mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, vamos ler a João, capítulo 16. João, capítulos 14 e 16. Jesus vai explicar a respeito do Espírito Santo. Jesus vai ensinar os discípulos quem é o Espírito Santo. E olha o que ele fala, João 16 e 8. Quando eles vierem, confessará o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Espírito Santo convence. Uma força, ela não convence, ela constrange. Se você leva um empurrão, o empurrão vai convencer você a cair ou não cair. Você já viu alguém dar um empurrão? Aí essa força vai, se você quiser, você cai ou não? Não. A força constrange. O Espírito Santo me convence. Convencer é argumentar, é trazer razões, argumentos, é raciocinar. Isso só pode ser feito por uma pessoa. Mas o Espírito Santo também faz uma coisa muito importante, irmão. João ainda 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e a fome há de anunciar. O Espírito Santo glorifica Jesus. Você já viu uma força glorificar? Glorificar é reconhecer a glória em alguém. E o Espírito Santo reconhece a glória de Jesus e existe para glorificar a Jesus. Isso é importante, irmãos, porque quem é cheio do Espírito Santo glorifica a Jesus. E não pense por aí. Tem muita gente que chega assim e fala assim: é só você falar glória a Jesus, você está glorificando a Jesus. Não, você glorifica Jesus com o seu comportamento. Não é só dando glória a Jesus assim, glória, glória, e sai daqui, não paga não paga a conta no bar, e sai daqui, não trabalha direito, engana o patrão, mente, adultera, e aqui fica glória. Isso não é glorificar. Glorificar é reconhecer agora. E o Espírito Santo glorifica a Jesus. E todo homem e mulher cheios do Espírito Santo também glorificam a
Jesus. Outro dia a gente estava falando de um certo ensinador, entre aspas, né? O pastor Serafim também viu na internet, eu também vi. O ensinador fala muito bem dele. Ele faz uma propaganda dele. Não é dirigido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorifica a Jesus. Então, quando o cidadão começar a falar muito de si no púlpito, já nem considera a mensagem, porque não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Jesus disse, ele me glorificará. Glória a Deus. Ainda nesse capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse versículo é muito precioso, que mostra como o Espírito Santo é uma pessoa. Olha o que Jesus diz aqui. Quando vier aquele Espírito, ele vos guiará. A força, ela impõe uma direção, um sentido para nós, mas dado por quem imprimiu a força. Agora a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo dirige. Quem dirige é uma pessoa. E ainda nos guiará em toda a verdade. Ele sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele tem consciência. Ele tem discernimento. Uma força não tem discernimento, não tem consciência. Mas ele continua dizendo, não falará de si mesmo. Ele já disse o que ele fala. Mas dirá o que tiver. Ele ouve também. Ele não só fala, como também e anunciará o que há de. Ele tem noção de tempo. Ele sabe o que é presente, o que é passado, o que é futuro. Porque para ele não existe passado, presente e futuro, porque ele é Deus. Então, nós vimos tranquilamente. Tem outras aí, os irmãos, no texto que eu coloquei aí 10, 11, 12, 13, 14. Só mais uma última, para a gente encerrar hoje. Romanos 8 e 26. Romanos 8 também é um capítulo que fala do Espírito. Romanos 8 e 26. E da mesma maneira também no Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ora. Você já viu uma força orar? Não, né? Então o Espírito Santo ora. Mais uma, ele intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus por nós. Então nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas além de pessoa, ele é Deus. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Graças a Deus, meus amados, por essa noite de